Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar como é que a gente faz para utilizar os cartuchos recarregáveis nessa máquina aqui, ó, na Epson WF5710, também serve na modelo 5790. Então, se você não me conhece, meu nome é Mauro, eu sou aqui da TecMasterNet, e se você tem interesse nesse conteúdo da área de impressão, que é o foco aqui do nosso canal, já se inscreve aí, compartilha esse vídeo com os amigos para dar uma força pra gente, legal? Então vamos lá. Algumas coisas que eu preciso explicar para vocês, para eu poder utilizar esses cartuchos aqui, os cartuchos recarregáveis nesse modelo, a gente precisa desbloquear o equipamento, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desbloquear a máquina para que ela possa funcionar com esses cartuchos aqui. Para quem não sabe o que é o desbloqueio é o seguinte: aqui nós temos um bag original, que é o que vem no equipamento, tá? Vou tentar mostrar aqui na câmera. Tá dando para pegar aí a câmera? Aqui, ó, tem um chipzinho, tá? Então o que acontece? Lá dentro da máquina, quando você coloca o bag, esse chip ele entra em contato com um sensor dentro da máquina e avisa o equipamento que você colocou o bag lá dentro. E aqui por esse sensor a máquina tem mais ou menos uma estimativa de tinta, da quantidade de tinta que tem em cada bag desse aqui original. Então supondo que esse aqui, por exemplo, é um bag inicial, ele vem com menos tinta do que o bag que você vai comprar para reposição depois. Então esse bag aqui praticamente só serve para inicializar a máquina, tá? Ele não vai imprimir muito pouco com o bag que vem junto com o equipamento. Essa máquina está até com as travas, é uma máquina zero, eu acabei de ligar ela, está bloqueada ainda, a gente vai fazer o processo de desbloqueio, vou mostrar para vocês como é que faz o desbloqueio. Agora, se a gente não fizer o desbloqueio, quando você usar o cartucho recarregável, vocês vão olhar aqui, ó, ele deveria ter um chip aqui, ó, na mesma posição, tá? Ele não tem o chip. Então a gente vai precisar fazer o desbloqueio, por quê? A gente vai colocar o cartucho simplesmente sem o chip na máquina, ela não vai precisar mais de chip. Para quem não sabe o que é o firmware do equipamento, o firmware do equipamento é um software que roda dentro da máquina, tá? Então o que a gente faz? A gente instala um outro firmware, atualiza para uma nova versão, e essa versão simplesmente vai ignorar os dados que vêm da leitura desse sensor. Então ela vai ficar com os níveis de tinta sempre em 100%. Ela não vai mais acusar falta de tinta. Toda hora que você entrar aqui no menu, que você olhar o nível de tinta, vai estar em 100%, tá? Uma diferença importante entre a 5710 e a 5790, que vocês vão encontrar no mercado, essa é a 5710. A diferença básica entre elas para a questão do desbloqueio é o seguinte: essas máquinas, elas possuem... Vou abrir aqui para tirar. Depois eu vou fazer um vídeo explicando só sobre a caixa de manutenção. Mas todas essas máquinas possuem uma caixa de manutenção na parte traseira, tá? Isso aqui é o que? É o dispenser. Então toda vez que ela faz uma limpeza na cabeça de impressão, ela vai jogar o descarte aqui dentro. E como é que ela sabe que essa caixinha encheu? Você também tem um outro sensor aqui, ó, para avisar que a caixinha de tinta já chegou no limite, para evitar que ela transborde lá na parte de trás, tá? A diferença do desbloqueio na 5710 para a 5790 é que quando você fizer o desbloqueio na 5710, esse chip vai ser full, ele vai ser eterno. Sempre que você olhar o nível, ele vai estar cheio. Então tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem qual que é? Você não vai gastar dinheiro trocando o chip ou comprando a máquina a gente tem a máquina de reset também para esse modelo específico. Essa maquininha aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre a caixa de manutenção, mas você pode comprar essa maquininha, adquirir essa maquininha e resetar o chip, tá? No modelo 5710 vai ficar full. A hora que você fizer o desbloqueio, o chip vai estar sempre cheio. Qual que é a desvantagem disso? Se você trabalha com outsourcing de impressão e você ficar, por exemplo, muito tempo sem ir no cliente, se você for trabalhar com book e não for trabalhar com cartucho, ou for trabalhar com os dois, que também tem a possibilidade, por algum motivo você vai lá, completa a tinta no cliente e simplesmente esquece da caixa de manutenção. A máquina não vai avisar e ela pode transbordar no seu cliente e aí o caos está implantado, tá? Então, a minha opinião no outsourcing de impressão, eu até prefiro que ela dê a mensagem da caixa simplesmente para a gente não esquecer.
Porque no dia a dia, ainda mais se você tem várias máquinas locadas, isso vai acontecer cedo ou tarde e a máquina vai transbordar em algum cliente seu. A outra questão é que se você está usando uma tinta que causa um entupimento, alguma coisa, o cliente vai aprender a fazer limpeza da cabeça de impressão. Quanto mais limpeza você faz, essa caixa vai encher bem rápido. Então existe também o risco de transbordar essa tinta lá atrás, tá? Então, falando do desbloqueio, entre a 5710 e a 5790, a única diferença é isso. Na 5790, ela vai continuar funcionando o sensor aqui de leitura da caixa. Então, de tempos em tempos, ela vai avisar o cliente, que na minha opinião é uma vantagem para quem trabalha com outsourcing de impressão, tá? Para quem não trabalha com outsourcing de impressão, se o cara está ali do lado da máquina, ele vai ali, ele lembra de olhar a lixeira e os problemas são menores, tá? Pode-se usar dispenser. Para quem gosta de dispenser, eu na locação não acho legal, porque a máquina fica jogando a tinta ali naquela garrafinha do lado. Todo mundo usa sempre uma garrafinha como dispenser, né? E o problema é que a água da tinta não evapora. A maior parte da tinta é composta por água. Quando a gente usa essa caixa que ela tem uma espuma interna, o objetivo justamente é esse. A água cai aqui, o pigmento fica na espuma, mas a maior parte da água evapora. Então a possibilidade de transbordar é bem menor. Quando você usa a garrafa, geralmente o pessoal usa uma garrafinha e coloca o dispenser lá dentro, ele vai jogar toda a tinta ali e aí o risco de transbordar é maior, porque aquela água não evapora. Então rapidinho aquela garrafinha já vai ficar cheia, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de fazer qualquer processo, vamos lá para o computador, vamos fazer o desbloqueio dela. Vou gravar a tela da máquina mostrando passo a passo do desbloqueio, tá? E depois que a gente desbloquear é que a gente vai inicializar a máquina. Uma coisa muito importante, pessoal. Você tem que definir qual tinta você vai querer usar antes de fazer o desbloqueio da máquina, a máquina zero. Se você já comprou a máquina e já inicializou a máquina, você já inicializou ela com os bags originais são tinta pigmentada. Obrigatoriamente você tem que usar tinta pigmentada na máquina. Ah, dá para trocar para corante? Dá, mas você tem que fazer uma limpeza primeiro. Você não pode colocar por cima uma tinta corante, porque a chance de ter um entupimento é muito grande. Então, a gente não aconselha. Se você já inicializou com os bags originais, eu te aconselho, e você não quer fazer a limpeza, não quer levar para alguém desmontar, fazer a limpeza do equipamento, usa tinta pigmentada, tá? Ah, a máquina é nova, acabou de chegar. É o caso dessa aqui. Essa máquina é zero. Eu não inicializei ela com os bags originais. Então, primeiro eu vou desbloquear ela e eu já vou inicializar com tinta corante, tá? Nós já vamos fazer o processo direto com tinta corante. Vamos lá para a tela, vou mostrar para vocês. Para começar a fazer o desbloqueio, vocês não vão fazer nada. É só ligar o equipamento, conectar na USB, instala a impressora normalmente, não faz teste de impressão porque a máquina não está inicializada, não coloca papel, não faz nada. Simplesmente conecta o cabo USB, o computador instalou, reconheceu ela, a gente já consegue fazer o desbloqueio. Depois que a gente fizer o desbloqueio, é que nós vamos passar para a parte dos cartuchos, tá bom? Então vamos para a tela agora fazer o desbloqueio e a gente já volta. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou mandar aí eu vou mandar o link para vocês, tá? Vocês vão abrir o link, vocês vão ver essa tela aqui. E aí vai ter aqui, ó, o firmware da 5710 e vai ter o da 5790 e o software ativador que vocês também vão precisar, tá? No caso aqui nós vamos desbloquear a 5710, então eu vou precisar do firmware da 5710 e vou precisar também do software ativador, tá? Então eu vou clicar em cima dele aqui, o Windows vai me perguntar se eu quero manter ou não. Como são arquivos executáveis, ele sempre vai perguntar se você quer manter ou não, porque pode ser que seja vírus, né? Então vamos lá, 5790, manter. Se você tiver com dificuldade para baixar, dá uma olhada na questão de antivírus, tá? Se vocês estão com o antivírus ativo aí, desabilita antivírus. Essa máquina minha aqui, ó, o Windows Defender dela tá tudo desabilitado, não tenho nada tá habilitado, eu deixo tudo desabilitado, ó, tá vendo? O programa tá desativado. Então eu deixo tudo desligado nela, porque é uma máquina que eu uso para instalar o firmware. No caso, se você está usando uma máquina aí tua de uso, só desabilita antivírus, desabilita o Windows Defender, desabilita tudo que você tiver aí. Depois que você fizer a instalação, você pode voltar a ativar normalmente, tá? Então eu já baixei aqui, eu já tenho aqui os dois programas, estão lá na parte de downloads, tá? Então é o seguinte, a máquina vai estar ligada. Vocês não estão vendo aqui porque eu estou gravando a tela, mas ela já está conectada via USB aqui nesse computador, tá? A máquina é zero, você não precisa mudar nada, como eu já falei, conecta ela aqui, só liga ela, não precisa entrar em modo de download, não precisa fazer nada, tá? Então vamos lá, vamos instalar o firmware aqui, vamos continuar, ele vai extrair,
e a gente vai para os dados de avançar aqui. Então eu aceito, seguinte, achou o equipamento, tá na USB, tá sempre na USB, nunca rede, nada disso. Vamos lá, iniciar. Deseja atualizar? Sim. Então agora, pessoal, ela vai demorar um tempinho aí para fazer a atualização, tá? Vocês vão ver, eu vou, talvez até acelere o vídeo aqui se demorar muito, é um processo um pouco demorado. Na verdade, quando ela chega ali por volta de 86%, ela já fez a atualização, tá? Só que é o seguinte, se você desligar a máquina antes, você pode corromper a atualização. Então eu, particularmente, deixo até rodar até 99%, só que ela vai demorar para chegar no 99%. Depois que ela passa pelo 86%, na verdade ali o firmware já está instalado, tá? Mas vocês deixam ela rodando aí até chegar em 99%. Como ela não vai conseguir verificar esse firmware que você está instalando, ela vai dar um erro aqui quando chegar em 99%, tá bom? Então, ela dando o erro, não tem problema nenhum. A gente vai fechar o programinha do firmware e a gente já vai passar para o modo de ativação, tá? Vocês não estão vendo o painel da impressora, mas aqui no painel ela está com a mensagem aqui de Update in Firmware, certo? E já a máquina vai reiniciar sozinha, tá? Aí, pessoal, ele vai chegar aqui no finalzinho dos 99, tá? Vai dar essa mensagem aí que eu tô falando que o firmware não foi atualizado, mas é normal, vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? A gente vai dar aqui você pode olhar que levou aproximadamente uns 14, 15 minutos esse processo todo, até esperar o final. Eles dizem que ali, o fabricante diz que ali em 86% você já pode desligar, mas eu por hábito deixo, para não evitar de repente desligar na hora errada e não ter acabado a atualização e corromper a atualização. Então a gente pode fazer por aqui mesmo, dar um avançar aqui e dar um finalizar. O que nós vamos fazer agora? Agora vem a parte de fazer a ativação, tá? Como vocês viram, eu já informei, vocês precisam, cada licença, cada chave que você compra, ela fica vinculada ao número de série do equipamento, tá? Então o que nós vamos fazer agora é isso, nós vamos conectar no servidor onde está o firmware shipless lá, e aí ele vai conectar, é como se a gente pegasse essa chave, avisasse para ele que nós estamos vinculando a esse número de série. Então você não vai conseguir usar a mesma chave em vários equipamentos, é uma por equipamento. Então nós vamos lá no ativador agora, vamos executar ele. Português. USB 01, está aqui meu equipamento, certo? Clica aqui em gerar e nós vamos para a opção de ativar online. Quando eu clicar aqui em ativar online, ele vai abrir o campo para eu colocar a chave. Então eu já estou com a chave separada aqui, vou pegar a chave, vou dar um Ctrl C e vou mudar aqui, dar um Ctrl V e vou dar um OK. Sua impressora foi ativada com sucesso. Pede para você desligar ela e ligar novamente. Então agora ela já foi desbloqueada. O que significa isso? Significa que aquele chip que vem no bag original não tem mais necessidade, tá? Ele não precisa mais estar dentro da máquina para ela funcionar. Ele simplesmente ignora aquele chip lá, certo? Uma coisa que a gente sempre precisa fazer é copiar esse código de recuperação aqui, guardar esse código de recuperação. Porque é o seguinte, se alguém atualizar a máquina sem querer, o cliente faz isso. Já aconteceu com a gente aqui na empresa, o cliente vai lá, aparece uma mensagem de atualização, ele clica em atualizar e aí você perde o desbloqueio da máquina, ela para de funcionar. Então, para você fazer a recuperação, para você reinstalar, vamos dizer, desbloquear a máquina novamente, você vai precisar desse código de recuperação aqui. E aí o processo que você vai fazer é praticamente o mesmo, você faz a mesma coisa, instala o firmware novamente,
abre o programa de ativação. A diferença qual que é? Em vez de você clicar aqui em ativar online, você vai clicar só aqui em ativar. Você vai conectar o equipamento no USB, tudo a mesma coisa. Só que você tem que guardar esse cara aqui, tá? Você tem que guardar essa chave. Então o que você pode fazer, para quem tem muita máquina instalada, cria um arquivo, um arquivinho ali no Excel e coloca lá o número de série da máquina, talvez se você preferir o cliente que você instalou para poder ficar mais fácil, guarda lá a chave e guarda o código de recuperação, tá bom? Que aí se vocês precisarem refazer o processo, vocês vão utilizar esse código aqui, tá? Então o processo é esse, a máquina já está desbloqueada e nós vamos lá para o equipamento agora ver a máquina. Então pessoal, agora a gente já fez o desbloqueio, a máquina já está desbloqueada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai encher os cartuchos e colocar eles dentro do equipamento, tá? Primeira coisa, eu vou tirar as travas aqui, porque a máquina tá com as travas ainda, então eu vou retirar todas as travas. Aí pessoal, ó, os bags originais, vou levantar para apertar um pouquinho, eles vão ficar aqui, tá? Para vocês entenderem. Então como é que funciona o bag original? A gente vai pegar, por exemplo, aqui, assim, ó. O bag original ele vem, encaixa aqui e a gente coloca dentro do equipamento, tá? Eu nem vou usar esse aqui porque eu não vou inicializar a máquina com ele. Quando você for usar o cartucho recarregável, o que você vai fazer? Simplesmente você não usa mais isso aqui. Isso aqui você retira do equipamento, você não vai usar mais. Tá? Então a gente vai pegar o cartucho, encher ele e inserir o cartucho diretamente dentro da máquina. Tá bom? Ó. É isso aqui que a gente vai fazer. O preto você vê que ele é menor, tá? Ele não é grande igual o bag maior ali, mas você vai colocar dessa forma aqui os cartuchos, tá? Então eu vou encher os cartuchos e vou colocar eles um por um aqui no equipamento. O cartucho, pessoal, para vocês verem, ó, ele tem essa tampinha menor aqui, tá? E ele tem a tampa maior, a gente vai abastecer ele por aqui. O que é essa tampinha pequena aqui, ó? Essa tampinha pequena é o respiro, tá? Então, depois que você encher o cartucho, quando for colocar na máquina, lembra que tem que estar aberto esse respiro. Se o respiro estiver fechado, a máquina vai puxar tinta, não tem por onde entrar no cartucho, ela vai dar falha de impressão. Então, o que acontece? Lembra de deixar isso aberto. Ah, mas para que serve isso aqui? Isso aqui serve o seguinte, se você precisar, por exemplo, transportar o cartucho cheio. Então imagina que você vai mandar esse cartucho para um cliente já carregado ou alguma coisa assim, aí você vai, põe a tampinha, lembra de avisar o cliente que colocou na máquina, ele tem que abrir a tampa, tá? Se não abrir a tampa, vai dar problema. Então eu já vou começar a colocar a tinta aqui no cartucho. Tinta corante, essa tinta aqui, pessoal, tudo que eu estou utilizando aqui, a tinta, os cartuchos, eu vou deixar o link na descrição, tá? Vocês conseguem adquirir direto lá no nosso site. Então, ó, o processo é bem simples. Vocês conseguem colocar em média aí 300 ml com folga em cada cartucho. Então, o processo é isso aqui, ó, pessoal. Encheu o cartucho, a gente vai colocar a tampa nele aqui, tá? Coloquei a tampa, deitei o cartucho e vou colocar ele na máquina. Não precisa encher o cartucho até na boca, tá? Se você encher o cartucho até na boca, a hora que você fechar ele aqui, pode acontecer de vazar a tinta pelo respiro, e aí suja tudo na frente da máquina. Então não precisa encher ele até na boca, deixa uma quantidade segura para que você possa tampar e não faça muita sujeira. Uma coisa que eu vou fazer no próximo vídeo e mostrar para vocês é a possibilidade de utilizar
um reservatório externo que a gente tem específico para esse modelo, junto com o cartucho recarregado. Vai ficar no próximo vídeo, tá? Então fica de olho aí, porque a gente vai mostrar uma forma que você, bem simples e bem fácil de pôr book nessa máquina, sem precisar cortar os bags originais, sem precisar de mangueira de 8 vias. A gente vai fazendo um processo bem simples, qualquer um consegue fazer, utilizando os cartuchos recarregáveis, tá bom? Então eu vou lá, vou encher os próximos cartuchos, a gente já volta com os cartuchos cheios. Bom, então eu já enchi os cartuchos, tá? Mostrei para vocês como é que é o processo, é só encher, colocar eles aqui no lugar. A gente vai empurrar agora, ó, eles vão travar. Travou os cartuchos, fechei a tampa, tá? Vou inicializar ela agora. Agora, pessoal, a máquina vai fazer o processo de inicialização, tá? Para quem não sabe o que é a inicialização nesses equipamentos da Epson, nessa linha, Workforce principalmente, o que acontece? A gente tem o bag de tinta, ou cartucho, ou se você estiver usando o Book Ink, qualquer coisa. Enfim, a tinta vai sair daqui de baixo, só que a cabeça de impressão está aqui em cima, tá? Então você tem um sistema interno de mangueiras que conectam cada cartucho de baixo e leva a tinta até na cabeça de impressão. O que ela está fazendo agora? Essas máquinas, elas vêm com algum líquido de proteção, como se fosse não é uma água, é um líquido para conservar a cabeça de impressão e para que não tenha ar dentro da tubulação de tinta, para facilitar a bomba de tinta, para poder puxar essa tinta lá dos cartuchos. Então o processo de inicialização é esse. Ela vai tirar a tinta daqui, vai encher todas as mangueiras, vai passar pela cabeça de impressão e o excesso vai cair lá naquela caixa atrás, na caixa de manutenção dela, que é essa lixeira. Por isso que você tem que escolher bem a tinta antes de inicializar a máquina. Porque agora imagina que eu inicializei ela com os bags originais e agora eu quero usar tinta corante. Então você vai tirar o bag e vai colocar a tinta corante, mas a mangueira da máquina está cheia de tinta pigmentada. Então essa tinta vai misturar dentro da mangueira e vai misturar dentro da cabeça de impressão. Então a possibilidade de ter um entupimento é grande. É certeza que vai entupir se eu colocar por cima? Não, não é certeza, mas os testes que a gente fez, nós já tivemos bastante problema com a Canon e com a Epson também, fazendo essa troca de tinta, simplesmente jogando uma tinta por cima da outra. Já aconteceu a gente fazer com algumas HPs e não ter problema, mas assim, se você não tem certeza, o ideal é evitar perder uma cabeça de impressão, ainda mais numa máquina nova. Então, se for trocar a tinta, faz a limpeza antes, faz um processo de limpeza. Se você não sabe fazer, leva para alguém que saiba, porque o ideal é a gente lavar todas essas mangueiras com algum líquido de limpeza para depois entrar com a tinta corante, tá bom? Então agora eu vou tocar, deixar esperar, demora um pouquinho esse processo para inicializar ela, assim que acabar a gente volta. Aí pessoal, terminou já inicializou a máquina, certo? Já encheu os dutos de tinta, então agora é só colocar a gaveta de impressão, a gaveta de papel, para a gente fazer um teste. Vou fazer um teste de impressão nela, em configurações, manutenção, verificar injetor da cabeça de impressão. Vamos fazer um teste, ver se nenhum injetor está falhando. Ó, pessoal, não sei se está dando para ver aí direitinho, tá? Mas tá aí, ó, todos os injetores estão perfeitos, certo? É bem raro acontecer de falhar na inicialização, aparecer algum injetor falhado, tá? Só se a tinta que você estiver usando não estiver legal. Mas normalmente isso vai acontecer, vai aparecer perfeito todos, isso significa que não tem entupimento, que encheu todas as mangueiras, tá tudo certinho com o equipamento. Eu vou mandar agora um teste aqui do computador nela, fazer um teste de impressão. Só pra gente conferir um teste, se tá tudo ok. Tá aí, ó. Teste de impressão feito, tudo certinho. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o painel dela aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom da câmera aqui. Eu vou mostrar pra vocês o painel dela, como é que vai ficar depois do desbloqueio, pra vocês entenderem. Quando você consultar o nível de tinta, olha só, vai ficar sempre cheio. Todas as cores vão estar cheias. Esse último aqui, ó, é o da caixa de manutenção que eu expliquei para vocês no começo. Então, nesse modelo, ela vai estar sempre cheia. Vocês vão perceber que, por exemplo, se você inicializou uma 5790, ele já vai ter abaixado um pouquinho o nível da caixa aqui de manutenção. Porque quando ela faz a inicialização que eu falei, ela joga um pouco de tinta lá na caixa de manutenção. Então isso aqui pode acontecer isso vai acontecer na 5790. Na 5710, tranquilo, vai ficar sempre tudo cheio e é isso aí.
Bom, pessoal, e por esse vídeo aqui, a gente acho que já explicou bem direitinho para vocês como é que faz o processo, tá? Uma coisa importante é que vocês não podem deixar o cartucho secar. Lembre-se que agora não tem mais um chip, não tem mais o sensor ali te falando quanto de tinta ainda tem ou não, tá? Então, o legal é você sempre monitorar para que esses cartuchos não esvaziem, certo? Se esvaziar, o que vai acontecer? Vai pegar nas mangueiras que levam a tinta ali para a cabeça de impressão. E aí a gente tem que fazer um outro procedimento, dá para consertar, isso acontece, principalmente quem trabalha com outsourcing de impressão, tá? Mas eu recomendo fortemente, se você trabalha com outsourcing, de acoplar esse reservatório junto, porque ele vai ficar aqui na lateral e ele tem várias vantagens que eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Mas acho que a mais importante é o fato de que o cliente consegue ver o nível de tinta sem precisar desmontar a máquina. Então, por exemplo, você pode ligar para pegar um contador, verifica o nível de tinta se está tudo ok. O cliente consegue bater o olho, tá acabando preto, você manda um técnico lá. E mesmo que secar essa tinta do reservatório, a gente vai ter mais 300 ml de tinta dentro dos cartuchos. Então a possibilidade de pegar ar no sistema diminui drasticamente, tá? Então eu acho uma alternativa bem legal, mas vai ficar no próximo, eu vou fazer o passo a passo, mostrar como é que eu instalo nesse equipamento aqui, esse reservatório, junto com os cartuchos recarregáveis, tá? É bem fácil, é bem simples, qualquer um vai conseguir fazer, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Lembra aí, se inscreve no canal, dá uma visitada lá no nosso site, dá uma força pra gente lá e até o próximo vídeo.